história desse homem que ele é um tanto conhecido nosso, não é estranho, né? Bartimeu é uma das histórias assim bem conhecidas das Sagradas Escrituras, e quando nós nos aprofundamos assim na geografia, os evangelhos dizem que Jesus estava no norte de Israel, e ao se dirigir a Jerusalém, ele tinha que passar por Jericó. É obrigatório, né? Tem que passar por Jericó. Lucas 22 vai nos dar essa informação. Lucas diz que esta passagem por Jericó, quando Jesus passa por Jericó, resulta na conversão de Zaqueu. Zaqueu, que não era uma pessoa comum, a história paralela vai dizer para nós que Jesus recebeu uma carta de Zaqueu, que era prefeito de Jericó. Por isso, Jesus faz um desvio de aproximadamente 13 quilômetros, e ao entrar em Jericó, ele encontra Bartimeu. Se você lê Marcos e você lê Mateus e Lucas, você vai ver que há um problema aí. Dois evangelistas vão dizer que Jesus estava saindo, e um vai dizer que Jesus estava entrando. Como é que nós vamos entender isso? Como é que Jesus pode entrar e sair de Jericó ao mesmo tempo? É que Jesus estava saindo da cidade antiga de Jericó, aquela que foi destruída, a qual havia um decreto de que ela não seria mais reconstruída, e Jesus está entrando na nova Jericó. Então, quando ele entra na nova Jericó, ele encontra Bartimeu. Para nossa informação, Bartimeu não era nome próprio. Tem gente que pensa que Bartimeu era nome próprio. Bar significa filho e Timeu significa maldito. Então Bartimeu era o filho maldito. Por que essa designação de um filho maldito? O pai de Bartimeu, ele foi um general que serviu a Israel na unidade militar de Betel. Depois que ele se aposentou do serviço militar, ele tornou-se um comerciante muito bem sucedido. Ao dominar a Palestina, o Império Romano acabou confiscando todos os bens dos judeus, entre eles os bens de Timeu. E o Império Romano fez mais, além de tomar tudo que ele tinha, cortou a sua aposentadoria. Então o pai de Bartimeu passou de cidadão bem-sucedido a uma espécie de miliciano revolucionário. Ele passou a lutar contra os romanos, e devido à sua formação militar, Timeu liderou várias revoltas contra o Império Romano. Timeu foi perseguido, foi preso e crucificado. Não satisfeito, o Império Romano pegou o seu filho, no caso aqui Bartimeu, que tinha 9 anos na época, e quando ele tem esse encontro com Jesus, ele já estava com os seus 30 anos, mas na época ele tinha 9 anos, e ele foi acometido de cegueira, quer dizer, os romanos cegaram o garoto, por isso que ele recebeu o nome de Bartimeu. E mais, o Império Romano era tão organizado que deu uma espécie de capa, deu uma capa para ele. Por isso que eu disse, guarde a frase, que quando o Bartimeu vai se encontrar com Jesus, ele joga de si a capa. Então eu disse, guarda a frase, por quê? Porque aquela capa dava a ele o direito de mendigar. Ele foi colocado na entrada da cidade de propósito. Para quê? Para servir de exemplo, para que todo aquele que pensasse em se levantar contra o Império Romano visse o resultado que poderia acontecer. Então Lucas diz que Bartimeu ouviu o pisar da multidão, o caminhar da multidão. E observem que os cegos têm os ouvidos muito bem aguçados. Então Bartimeu perguntou: o que está acontecendo? E a resposta foi: é Jesus o Nazareno. E aqui há um sentido pejorativo, quando ele diz é Jesus o Nazareno. Nazaré era considerada a cidade das prostituições, ficava ao norte de Israel. Na Galileia, cheia de gentios, a resposta tinha um tom de ataque à reputação de Jesus. Mas Bartimeu não olhou para isso. Um dia, um dos discípulos de Jesus disse assim: pode vir coisa boa de Nazaré, né? Dessa área aí.
Então, Bartimeu não olhou para isso, não se preocupou, ele não teve preconceito com Jesus. Certamente Bartimeu já havia falado de Jesus, ele sabia quem era Jesus. Então, Bartimeu começa a clamar, e ele chama Jesus de filho de Davi, filho em hebraico, né? E quando ele diz assim, Jesus, filho de Davi, ele não está usando uma expressão comum, não, ele está usando uma expressão de alguém que tinha um conhecimento teológico muito bem aprofundado, alguém que tinha um conhecimento de Jesus e da história judaica melhor do que qualquer um de nós, porque Bartimeu olhou para Jesus como rei. Ele diz: Jesus, filho de Davi, quer dizer, o Senhor é o filho de Davi, aquele que tem direito de herdar o trono, é o rei dos judeus. Enquanto alguns o menosprezavam, o repreendiam para que ele calasse, ele clamou cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, rei dos judeus, tem compaixão de mim. Irmãos, a palavra compaixão vem da raiz da palavra colo, de onde vem a palavra útero, que significa eu quero ser teu filho. Interessante isso. Então note que esse homem não era uma pessoa comum. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele está dizendo: Senhor, eu sou um perdido, eu sou um cego, eu não consigo entender nada na vida, visualizar as coisas com capacidade de entendimento, eu quero nascer de novo, eu quero ser teu filho, eu sou um miserável pecador, eu quero ser recriado. Às vezes nós olhamos para as figuras da Bíblia e achamos que são pessoas assim extremamente ignorantes, que não sabem do que estão falando. Vocês lembram da história do fariseu e do publicano? Quando o fariseu começa a se exaltar, o publicano diz assim: ser propício a mim, pecador. O que significa ser propício? Ele estava reivindicando a doutrina da propiciação, ele estava pedindo perdão dos seus pecados, e por isso que ele sai de lá regenerado e perdoado. Então a história paralela diz que Bartimeu gritou 12 vezes, e Jesus parou em torno de uns 150 metros depois de onde estava o cego, e ficou com Bartimeu cerca de 15 minutos, o que levou o Zaqueu a sair de casa. Como Jesus estava cercado por uma multidão, essa multidão impedia que Zaqueu visse Jesus, ele subiu na árvore para que pudesse ser identificado por Jesus. Às vezes nós achamos que Zaqueu estava dando uma volta comum na cidade, era uma pessoa sem significação alguma, e que ele se encontrou com Jesus por acaso. Não, havia um convite, Jesus vai à sua casa, faz o desvio, e ele se encontra com Bartimeu, e quando ele tem esse papo com Bartimeu, essa conversa com Bartimeu em torno de 15 minutos, ele se atrasa para o encontro com o Zaqueu, e Zaqueu vai até atrás de Jesus. Como ele era de estatura mediana, acaba subindo na árvore, Jesus olha para ele, porque a graça não cai por acaso, a graça tem um alvo. Jesus diz para ele: desce daí, porque eu tenho um compromisso com você, eu vou pousar na tua casa hoje à noite, prepara a comida que eu vou estar lá com vocês. Eu não sei onde eu vou comer hoje à noite, mas eu sei que eu estou aqui com fome, né? Então, eu estou brincando, claro. Vamos repensar um pouco mais isso aqui. Irmãos, como aplicar nas nossas vidas o encontro de Jesus com Bartimeu? Quais lições esses textos trazem para nós nessa noite? A grande pergunta a fazer é: quem é Jesus para você? Qual é o conceito que nós temos de Jesus? Porque para aquela multidão ele era simplesmente um nazareno, filho de José, de Maria, um cara que foi criado numa cidade sem significação nenhuma. E conversões, elas não acontecem assim aos montes. Às vezes eu fico ouvindo as pessoas dizer: não, teve 3 conversões, 5 conversões. Eu desconfio, porque elas não acontecem assim, sabe, por atacado. Conversões acontecem muito raramente, devido que a maneira como as pessoas olham para Jesus, o conceito que as pessoas têm de Jesus. A maioria das pessoas acha que Jesus é aquele ser que é obrigado a perdoar qualquer pessoa, a aceitar qualquer pessoa, a qualquer situação. Em determinados momentos, alguns pregadores apresentam Jesus como uma espécie de mercadoria barata, como se o ser humano pudesse tomar esse tipo de decisão. Então, é necessário ter uma visão.
porque aqueles homens viram Jesus apenas como um homem de Nazaré. Bartimeu não. Bartimeu vê Jesus como o rei dos judeus, filho de Davi, aquele que tem direito ao trono, o Messias prometido. Então, qual a visão que nós temos de Jesus? Ele é o homem de Nazaré, como cantou o Antônio Marcos, né, alguns anos atrás, ou ele é o rei dos judeus? Bartimeu, ele tomou uma atitude, ele clamou por Jesus. Então, conversões acontecem raramente hoje em dia, eu disse para vocês. Por quê? Porque as pessoas estão presas a uma capa. Essa capa aqui, ela é de certa forma simbólica, porque geralmente nós estamos presos a alguma coisa. E para que acontecesse essa conversão, a primeira coisa que Bartimeu faz é jogar a capa fora. Ele jogou a capa de si. E por quê que ele jogou a capa? Ele sabia que no dia que ele se encontrasse com Jesus, ele nunca mais seria o mesmo. Ele não precisaria mais daquela capa, ele não precisaria mais mendigar. Irmãos, todo ser humano carrega uma capa na sua vida. Nós crentes temos uma capa espiritual que nos protege. Paulo tinha, lembra quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: traz os livros, traz os pergaminhos e traz também a minha capa. Bartimeu, então, ele recebera essa capa, e essa capa era algo indesejado que foi dado pelos romanos. E sabe por que era indesejado? Porque nela estava escrito nas costas: esse homem é um mendigo miserável que sobrevive de esmolas. Então a capa dava o direito de ele receber esmolas. Aquela capa era tudo que aquele homem tinha de mais importante na sua vida. Ela protegia do sol, da chuva e do frio. Mas quando alguém disse: olha, Jesus que está passando, ele a deixou para trás. Ele disse: eu não preciso mais dela. Então, conversões verdadeiras não acontecem da noite para o dia, porque as pessoas precisam largar as suas capas. Para seguir Jesus, é preciso largar alguma coisa. Quero também chamar a sua atenção para dois pontos doutrinários muito fortes que são vistos nesse texto. Primeiro, é a questão da eleição de Bartimeu. Esse homem não estava ali por acaso. Todos os seres humanos com certa deficiência, que foram colocados diante de Jesus, e Jesus os curou, eles foram colocados ali para que Jesus os curasse, e através dos milagres, Jesus fosse reconhecido como Deus. Eu citei para vocês no domingo passado, aquele cego de nascença lá, em João capítulo 9, quando é feita uma pergunta: quem pecou, ele ou seus pais? É dito: nem ele, nem seus pais. É para que nele se manifestasse o quê? A glória de Deus, para que Cristo fosse glorificado na vida dele. O Bartimeu é uma dessas figuras. Ele é colocado no mundo para que fosse curado e o mundo reconhecesse que Jesus é o Messias. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto doutrinário é a operação do novo nascimento. O Espírito Santo revelou a Cristo para Bartimeu. Foi ele quem fez Bartimeu ouvir a voz do Senhor Jesus o chamando. Vocês lembram de Lídia? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, escutava Paulo e o Senhor abriu o entendimento dela. O Senhor abriu o ouvido para que ela entendesse a Paulo. Houve então um convencimento do pecado, da justiça e do juízo, uma operação que é feita apenas pelo Espírito Santo. Irmãos, a cegueira espiritual, ela não consiste somente na cegueira dos olhos. A cegueira espiritual também está ligada à cegueira da mente, à incapacidade que os seres humanos têm de ver as coisas na dimensão correta, na dimensão espiritual. E sabe de uma coisa? Um dia eu estava estudando, nós estávamos, e o Rabino Yosef estava contando algo para nós. E ele disse que muitas vezes nós não temos dimensão acerca dos detalhes que a Bíblia trazem para nós, e que no mundo espiritual os homens são vistos como árvores. Não sei se vocês lembram que um dia Jesus curou um cego, e aí Jesus pergunta dele: você está vendo? O que foi que ele disse? Eu vejo os homens como se fossem árvores. E aí Jesus observa que ele não estava tendo uma visão desse mundo nosso, ele estava tendo uma visão superior, ele estava tendo uma visão do mundo espiritual, porque no mundo espiritual
simbolicamente, os homens são vistos como árvores. Dizem os sábios que o homem foi feito com o pó que sai da raiz da árvore da vida que estava no jardim do Éden. Então, essa cegueira espiritual, ela nos impede de ver as coisas com clareza, ela nos impede de entender as coisas espirituais. A cegueira espiritual, ela é muito pior em natureza e extensão do que a física, porque ela acontece na alma. O ser humano vem a esse mundo com a sua alma cega. Satanás cegou o entendimento dos seres humanos. Para que eles nasçam de novo, é necessário uma operação do Espírito Santo chamada regeneração. O homem, por si só, ele não tem como chegar a Deus sozinho. Ele não pode ir a Deus por suas próprias forças, por suas próprias intenções, por suas próprias vontades. Ele não tem como ir, porque ele está morto em delitos e pecados. Ele está cego, ele está impossibilitado de ir a Cristo. Por isso que em João 6,44, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Além disso, a cegueira espiritual ela é muito mais predominante do que a física. Na física já existe hoje algum tipo de tratamento, na cegueira espiritual não. Só a graça de Deus pode resolver esse problema. Poucos habitantes da terra são fisicamente cegos, enquanto que cada homem, em seu estado natural, ele nasce cego espiritualmente. As verdades espirituais estão ocultas desses seres humanos que vivem cegos. Em Mateus, no capítulo 11, Jesus disse que aprove a Deus ocultar certas coisas dos sábios e dos entendidos e revelar aos seus pequeninos. Significa que a cegueira espiritual faz parte da vida desses seres humanos que não conseguem visualizar aquilo que Deus tem para eles. A escuridão, que é símbolo das trevas, é um símbolo bíblico para a ignorância do homem. Quem está em escuridão está espiritualmente fadado à ignorância. É um ser humano que não consegue discernir seus passos, suas palavras, suas ações. Em sua condição natural, esse homem ele é um ignorante das coisas espirituais. E aí a Bíblia vai dizer para nós que em determinadas situações esse evangelho está encoberto para alguns, mas por um outro lado nós temos que louvar a Deus porque nós tivemos os nossos olhos abertos. Jesus revelou Jesus Cristo para cada um de nós. Agora, onde essa mensagem se aplica na minha e na sua vida? Nós temos que fazer uma avaliação espiritualmente falando para saber que tipo de capa eu tenho que lançar fora para poder servir a Cristo de uma maneira melhor e mais eficaz. Primeiro, essa mensagem pode ser direcionada para aqueles que não nasceram de novo, para aqueles que ainda não são crentes, para aqueles que ainda estão fora do reino de Deus. Então o que eles precisam fazer? Clamar para que Deus retire deles essa cegueira espiritual e eles sejam convertidos ao Senhor Jesus Cristo, sejam regenerados, recebam o perdão de seus pecados e passem a viver uma nova vida, servindo ao Senhor com alegria, mesmo diante de lágrimas e de provações, como disse o apóstolo Paulo, mas servindo ao Senhor, livres dessa escuridão e da condenação espiritual. E para nós que já recebemos o perdão e a graça de Deus, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele abra as nossas mentes e Ele nos mostre que tipo de capa nós temos que nos livrar para poder sermos melhores cristãos, melhores cidadãos, para poder sermos melhores servos, melhores pais, melhores esposos, melhores esposas, para que possamos viver uma vida para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que a gente nos faça pensar nessa história. Esse homem, ele não nasceu cego, ele é acometido de uma cegueira, enquanto que nós nascemos cegos e tivemos a graça de termos os nossos olhos abertos para poder sermos convertidos a Cristo e servir a Deus com toda a nossa força e com o nosso entendimento. Que assim nos faça o Senhor. Amém?